Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma das vozes mais bonitas do Brasil. E olha, quem tá falando isso não sou eu, não. 10 em cada 10 radialistas confirmam o que eu tô falando e eu me incluo nessa pesquisa. Hoje o papo é com essa voz sensacional, médico e também, claro, dono de uma produtora que faz muitos trabalhos, um cara que é muito respeitado dentro do universo de publicidade. Senhoras e senhores, hoje no Olha Quem Está Falando, Vanderlei Gonçalves. Olá, muito prazer em estar aqui contigo, dando esse bate-papo, né? Que eu tenho visto algumas coisas tuas, assim, nossa coisa, que tenho achado muito interessante. O radialista, ele tem o rádio dentro da alma, né? É verdade, é verdade. No meu caso, por exemplo, que fiz medicina, eu comecei a trabalhar em rádio porque eu queria fazer medicina e descobri que locutor, por lei, trabalhava 4 horas por dia. Aí dava para conciliar, né? E ganhava a mesma coisa que o cara que trabalhava 8 horas no banco naquela época. Aí eu falei, vou fazer isso. É o que eu e quero. Comecei e fiquei. Mas como eu estava determinado a fazer medicina, eu segui fazendo. E hoje eu faço as duas coisas do mesmo jeito. Sensacional. Bom que diversifica. Vanderlei, assim, claro, né, eu faço as entrevistas, os bate-papos e tal, e sempre ouço as pessoas, né, que eu entrevisto e pergunto aí quem ela gostaria que eu trouxesse e tal. E o seu nome, rapaz, é assim, lembrado toda hora, né? Não só pelo estúdio, né, pela Nova Onda, que as pessoas sempre falam que tiveram com você e tal, mas assim, pela importância da sua voz na publicidade do Brasil. Como é que começou a história do rádio, Vanderlei? Eu comecei com 15 anos de idade. E já tinha esse vozeirão, assim, já? Eu não sei se dizer. Eu sei que com 15 anos de idade, eu fui trabalhar eu sou de Petrópolis, e fui trabalhar na Rádio Imperial de Petrópolis. Quer dizer, eu fui lá para trabalhar como boy, office boy. E foi aí que aquela história que eu te falei, eu vi, locutor, trabalha 4 horas, tá bom, né? É um negócio bom. Eu comecei a treinar. E um amigo que era operador, na época, o Juvenil Reis dos Santos, o Juvenil falou assim, pega os textos, ligou um gravador lá que estava encostado e eu ficava treinando. E aí um dia o diretor da rádio, que era o Alfredo Raimundo, que foi diretor da Rádio Tupi, se desentendeu com o locutor lá, falou, você está suspenso. O problema é que não tinha ninguém para botar no lugar dele. E lá o locutor não tinha folga porque não tinha folgador, férias também. Aí o Juvenil falou pro Alfredo Raimundo, o boy tá treinando lá, tem gravação dele lá. Aí o Alfredo, deixa eu ouvir. Foi lá ouvir. Ouviu, depois virou pro outro e falou assim, agora você tá suspenso mesmo. E me botou fazendo 15 dias no lugar do cara. E aí engrenou. Daí não parou mais. Aí não parou mais. Aí você ficou lá Aí eu comecei a fazer folga, férias e tal. E ficou quanto tempo lá? Eu entrei lá em 1965. Fiquei lá. A Imperial era da Globo, né? Era do Sistema Globo nessa época. Sim. Né? Fiquei lá até 67. Em 67 eu estava querendo vir para o Rio fazer vestibular, estudar pré-vestibular para medicina aqui, porque os cursinhos de Petrópolis não dava para eu passar tinha mais condição, para o FRJ que eu queria. Que na época se chamava Faculdade Nacional de Medicina e era a Universidade do Brasil. Mas é a mesma coisa. E aí, de repente, a Globo compra do Alziro Zarura a Rádio Mundial. Tá. E começa a preparar uma programação musical. Tinha um locutor que trabalhava na Mundial e trabalhava em Petrópolis também. Trabalhava na Rádio Nacional, depois para a Mundial, foi para a Mundial nessa época, que era o Sérgio Luiz. Não é o bom cabelo, não. É o outro, Sérgio Luiz, que está lá em Petrópolis. E aí trabalhava lá na Imperial e eu falei um dia com ele, tomando cafezinho, falei assim, cara, eu tô precisando ir pro Rio, eu quero fazer pré-vestibular lá. E a Globo comprou a Mundial, você tá lá, não quer me apresentar lá não. Ele falou, não,
vamos segunda-feira para lá que eu vou te apresentar o Humberto Reis, que era o Opa. diretor de programação. E aí, cheguei, fiz um teste lá e o Humberto falou assim, ó, começa hoje mesmo. Que sensacional. Começa hoje mesmo. Mas já tinha lugar para ficar aqui no Rio? Ou tinha que ir e Não. voltar? Durante 2 anos eu vim e voltava para Petrópolis. Sim. Ficava nessa coisa de subir e descer. Até um dia que... Aí eu passei para a faculdade de medicina, não tinha mais Não como... tinha como, entendi. Você lembra como é que foi a sua estreia na Mundial? Eu gosto de perguntar isso porque isso a minha marca, estreia, né? porque a Mundial teve 2 épocas, assim. Primeira na época do Humberto Reis, que era na Presidente Vargas, até no prédio que tinha Eldorado, que era da Globo também. E ali eu comecei fazendo o repórter mundial, um negócio assim, tipo Repórter Esso, uma Sim. coisa assim. Depois, aí comecei a fazer também o resto da programação. O Humberto saiu e a Mundial foi para a rua do Irineu Marinho, no mesmo prédio do Globo e da Rádio Globo, e o Mário Luiz assumiu. E fez uma mudança radical e a rádio Subiu, né? subiu, que era uma coisa. Aí, como eu fazia medicina, eu não podia trabalhar durante o dia, eu trabalhava de 10 às 10 da noite a 2 da manhã. E tinha que estar 8 na faculdade. Sensacional. Uma época boa. Fiquei, né, nesse horário, fazia à meia-noite ritmos de boate, com o Big Boy lá. 860 Mundial. Você numa boa, tomando seu drink, curtindo a noite carioca, aquela música. Mundial, churrascaria rotativa em São Conrado, ritmos de boate. Comunica Big Boy. Hello, crazy people, even family affair, love hustle. Fazia os comerciais do ritmo de boate. Era ao vivo o comercial nessa época? Não. Não, gravado já estava. Já era gravado. Tinha ritmos de boate, patrocínio Vips Motel, o motel do Personal Attention. era Sensacional. marcante. E na faculdade, todo mundo me conhecia como Mundial, ninguém sabia meu nome. Me chamavam de Mundial. Outro dia encontrei Paulinho Niemeyer, que é meu colega de turma, lá no Copador. Aí ele estava conversando com o pessoal lá, eu fui passando meio direto ali para lanchonetes, para não atrapalhar. Aí ele falou, ô Mundial, vem cá! Um bom nome, né? Até porque a rádio nessa época já estava bem lá no auge. Né? A Mundial era a rádio mais ouvida pela juventude universitária. É porque não tinha ainda FM, né? O AM Não, que era tava... AM. Aí Tinha FM, mas era assim, rádio imprensa, que não era broadcasting, tocava música e vendia para quem pagasse por mês para ter no Um horário, né? elevador, restaurantes, essas coisas assim. Sim. Não, pois é, mas o AM naquela época era força total, né? Força total. Sensacional. Aí você ficou no Mundial, só no Mundial no Sistema Globo ou passou por outras rádios também? Houve um período, quando o Humberto Reis saiu, eu saí também, porque mandaram embora todo mundo que ele tinha levado. Aí eu fui para a Rádio Carioca, um amigo meu, esse Sérgio Luiz mesmo, que me trouxe, falou assim, vá para Rádio Carioca, lá tem sempre vaga, ninguém dura mais de 3 meses lá, o cara é meio maluco, manda todo mundo embora de 3 em 3 meses, fui para lá. E tinha vaga mesmo. E fiquei lá. 3 meses? 3 meses. Mas não que ele me mandou embora. Porque aí um outro amigo meu, Valente Veiga, que era um locutor também, que foi da JB, um locutor, assumiu a direção artística da Continental. Aquela história, vamos levantar a rádio. Eu falei, mas... Aí me chamou para ir para lá. Eu falei assim, mas a fama lá é que não paga, né? Não é bom não, né? Eu falei, não, meu compromisso com eles é que a turma que eu levar
vai receber em dia. Aí eu fui e fiquei lá uns 6 meses. Porque quando ele saiu, pararam de pagar em dia. Aí nisso eu fui para Globo. Rádio Globo. A Rádio Globo. E a Mundial não era junto ainda. Fui para a Rádio Globo e tal. Já estava lá o Formiga e vários amigos de Petrópolis. E fiquei lá. Nisso o Humberto voltou para a Mundial. E me chamou. Eu fui para a Mundial de novo. E fiquei lá. Fazendo as duas, Globo e Mundial? Não. Saiu da Globo? Saí da Globo, eu não tinha. Fazendo faculdade, não tinha condição de fazer 2 rádios. E aí fiquei lá na Mundial, até que aconteceu que o Humberto saiu de novo e o Mário Luiz assumiu. O Mário Luiz assumiu, aí eu fiquei na Mundial, lá na Irineu Marinho. Mas aí eu trabalhava para Globo, trabalhava para Mundial. Fiquei 27 anos lá. Caramba, sensacional. 27 anos. Você acompanhou o processo até para... Depois virei médico dos diretores, do Mário Luiz, do Luiz Brunini. Maravilha. Mas você acompanhou... Do Valdir Amaral. Ih, foi que sensacional. Mas a mudança de prédio, né? Depois lá para a Rua do Russell. Chegou... A primeira mudança da Mundial foi para Irineu Marinho, que é onde era a Globo. Foi a Mundial e aí Eldorado para lá, que a Eldorado também era. E depois compraram o prédio na Rua do Russell. Sim. E foi tudo para lá. Mas você chegou para lá também? Fiquei lá até o final. Lá, claro. Eu fiquei lá até me aposentar. Fala uma coisa. No final eu não trabalhava mais, né? Só ia lá, gravava era a voz, assim, né? Eles chamavam a voz da rádio. Fui da CBN, tudo. Gravava e pronto. Entendi. Era uma vez por semana. Você tem um potencial que assim, é incrível, né? A sua voz nas gravações, engraçado que a gente ouve, eu particularmente sou fã absoluto da sua voz, da forma como você faz a locução, porque encaixa em tudo. Você teve algum dia que você falou assim, vou gravar, publicidade é maneiro, vou fazer. Teve isso, ou foi a coisa acontecendo naturalmente? Não, desde que eu vim para o Rio, comecei na rádio, eu comecei a observar essa coisa do locutor que grava publicidade. E vi que os caras ganhavam dinheiro bom, pelo menos naquela época. Ganhavam dinheiro bom. Eu falei assim, não, vou entrar nesse caminho. E fui futucando. Entendi. Entendeu? Na época, por exemplo, os 2 locutores que mais gravavam publicidade eram o Carlos Henrique. E agora um comunicado muito importante. Carlos Henrique. Sendas não mede esforços para manter o abastecimento do seu lar. Nossas filiais estão bem abastecidas com os melhores produtos. E todo dia vamos escolher um desses produtos que a senhora deseja e fazer uma oferta de preço incrivelmente baixo. Amanhã tem óleo Lisa. Atenção, óleo Lisa por um preço tão baixo que vamos limitar as quantidades. Aproveite. Sendas tem tudo para abastecer o seu lar com qualidade. E o Cid Moreira. 1964, 183 mil veículos produzidos. Este ano, mais de 1 milhão. São números que representam 2 Brasis, o de ontem e o de hoje. E aí eu fiz amizade com o Carlos Henrique, e ele começou a me botar. Tinha o William Mendonça também. E aí comecei a frequentar os estúdios. Chegava, gravava de graça, uma coisa para mostrar. E foi assim, de repente... Compras do mês é nas Sendas. Agora tem ofertas arrasadoras que valem a semana toda. Açúcar União, 759 o quilo. Farinha de trigo Dona Benta, 599 o quilo. Detergente em pó Omo, 2.990. Massa sêmula Adria, 1.190 o quilo. Óleo de soja Violeta, 1.199. Arroz parboilizado Tio Max, 790 o quilo. Frango congelado sertanejo, 1.590 o quilo. Leite moça, 1.590. As melhores ofertas estão nas Sendas de segunda a sábado. E não se esqueça da super feira de frutas e legumes. Só para encerrar aquele assunto, a Rádio Globo, depois que saiu, não teve outra rádio? Ou teve, depois que saiu, aposentou na Rádio Globo, no Sistema Globo, aí teve outra rádio depois disso? Não, eu fiz o Eduardo Andrius me chamou para
para fazer um programa de música clássica na Opus. Ah, sim. Opus 90, que era do Grupo Dia. Uhum. É. Aí fiz, era só gravado. Eu ia lá uma vez por semana, gravava. Ah, tá. Mas aí foi a única... Isso foi em 80. 80, não? Já foi 90 e alguma já. coisa. É. 90. Porque a Opus, A na gente vai verdade... ficando velho, começa a perder. É porque eu trabalhei lá também, na Opus. Trabalhou lá? Trabalhei. Ah, é? Mas eu fui a primeira turma da Opus, quando é? ela era Panorama, 90,3. Mas lá foi outra época da Opus, né? A primeira época. Ah, aí ela virou Opus com o Clever Pereira, que era o coordenador. O Clever, Isso. verdade. Aí depois disso, fiquei lá um tempo, Marcos Soares também. Marcos Soares. A gente fez lá Opus. Mas já era do Grupo Dia? Não, ainda não. Não. Aí depois é que ela foi. Aham. Aí depois voltou para FM o Dia, foi uma confusão, depois voltou para Opus de novo. Aí era o Eduardo Andrius, o Loureiro também. Já foi a segunda parte da o Loureiro e que foi diretor recentemente da JB, como é que chama? Mário Reis. Mário Reis. Nessa época foi da uma Opus. época boa também. Aí depois da Opus, assim, microfone mesmo, de falar no ar, não teve. Não. Cara, falar no ar, assim, direto... Não, você nunca... Nunca mais. Tudo gravação. Mesmo na Mundial, nos meus últimos 10 anos de Mundial, eu só gravava. Sim. Mas era um programa, né? Até porque eu já estava trabalhando em 3 hospitais, tinha o consultório, eu gravava publicidade, eu não tinha tempo para nada, né? Então, e você trabalhou em rádio, sabe que para você trabalhar, fazer um horário, na rádio o salário não é uma coisa... Tem que fazer outras coisas, tem que fazer outras coisas. Verdade. Antigamente, quando eu comecei em rádio, lá em Petrópolis, as pessoas diziam assim, olha, rádio é bico, hein? Depois eu vi que não era bem assim. Não era bem assim, mas é quase. Era bem assim. É verdade. Ô, Vanderlei, tem um comercial seu que eu ouço sempre, que eu vejo lá no YouTube, eu sempre faço algumas pesquisas lá, do jornal Globo, quando você fazia... Quando você anuncia nas páginas do Globo, seu anúncio não está saindo em qualquer lugar. Está nas páginas do jornal de maior circulação do Rio e que tem o maior número de leitores com poder de compra. Anuncie no Globo para fazer grandes negócios, com micros ou macros anúncios. Teve uma época que eu fazia direto, eu tinha um contrato anual lá com o Globo para fazer... Eu fiz várias coisas para o Jornal Globo. Agora, uma das coisas mais marcantes foi o Projeto Aquários. Com certeza, foi o Projeto Aquários. Sul América Seguro. Não, o Jornal O Globo e a Sul América Seguros apresentam Projeto Aquários. Muito bom, é isso mesmo, sensacional. Aí dizia, maestro Regência, maestro fulano de tal, essa coisa. Tem alguma publicidade assim que você tenha feito que você falou, essa foi a melhor não, a que mais marcou de alguma forma para você? Olha... Pela repercussão, talvez? Eu sempre acho que ficou ruim, que podia ficar melhor. Fala sério. Quando eu ouço depois, eu fico assim, podia ter feito assim. Aquela frase eu podia ter dito. Sempre... Mas teve alguma que você achou que foi marcou mais? Pela repercussão em si, não sei. Ou até pela própria gravação, talvez. Teve outra coisa. Teve uma época que eu gravava uns 7 comerciais por dia. A sua voz estava em cada intervalo comercial de todas as rádios. Era um negócio danado. Com certeza. E os pacientes? Como é que já chegaram a você? Pô, que voz, doutor? Os que não sabem, naturalmente, do seu muitos não sabiam, mas alguns sabiam. Até porque eu tenho muito paciente hoje, por exemplo, que é do meio publicitário e tal. E radialistas, que na maioria eu não cobro dos meus colegas radialistas. Porque eu não atendo plano de saúde, eu sei que às vezes a pessoa não tem condição. Não dá. Então não. E são indicados sempre por amigos e tal. Mas tinha umas coisas assim, alguns sabiam,
Teve alguma história engraçada? Uma coisa engraçada são os representantes de laboratório. Ah. Porque uma época eu tinha no consultório, eu não gostava muito de ficar divulgando isso para pacientes, que eu era locutor também, Sim. não, porque achava que não devia misturar. Mas tinha um representante de laboratório que ia, sentava na sala de espera do consultório e ficava falando para os pacientes: ele tem uma voz bonita, ele é locutor. Ele divulgava. Ele divulgava. Eu falava: pô, não faz isso. Ele falou: e daí? Qual o problema? E o Nova Onda? Como é que começou? O Nova Onda, o meu gravava muita publicidade também, e o meu irmão, Passarinho, trabalhava num estúdio aqui no centro, na Erasmo Braga, chamava Estúdio 7. Ele começou lá como operador de áudio e virou quase gerente lá e tal. E os caras não estavam... Tiveram uma época muito boa, depois houve uma decadência. E eles estavam querendo vender, Passarinho estava preocupado se ia ficar desempregado e tal. Em 1983, o meu chefe no hospital falou assim: pô, Vanderlei, vamos para a Europa. Vou fazer uma viagem, vamos para a Europa, chama a tua mulher lá, vamos. Aí eu falei: pô, eu não sei, eu trabalho em hospital recebendo pelo que eu faço. Se eu ficar um mês parado, eu não vou receber. O da rádio não dá. O do comercial dá, mas eu vou parar, vou ficar um mês sem fazer. E aí ele falou assim: pô, deixa de bobagem, vamos lá então. Peguei, vendi meu carro, o carro da minha mulher e fomos. E peguei o Renato Ferreira, não sei se você conheceu, foi meu sócio aqui no Nova Onda. Não, eu não conheci pessoalmente. O Renato trabalhava lá na Globo, também de Petrópolis. Ele estava na JB. E tinha saído da Globo, tinha pegado um bom dinheiro lá de fundo de garantia, essas coisas. E eu botei o Renato fazendo esse comercial da Ultralar no meu lugar. E o Renato, fui almoçar com o Renato falou que se você topar, a gente podia comprar juntos, os três. Eu falei: vamos conversar. Aí liguei pro Renato, fui jantar na casa dele de noite, e aí começamos a negociar com os caras e tal, acabamos comprando. E tal, e foi uma coisa muito boa. Com certeza. Foi uma coisa muito boa. O Nova Onda hoje tem uma importância muito grande. Nós pegamos o estúdio, mudamos o nome, que era Estúdio 7 para Estúdio Nova Onda, e pegamos em agosto, 1º de agosto. E no mês anterior ela estava no vermelho, e no primeiro mês a gente botou ela no azul. Oh, sensacional. Por causa dos contatos que eu já tinha no mercado publicitário, né, de gravar como locutor, né, foi fácil trazer o pessoal. Trazer o pessoal. Pô, bacana. E o Nova Onda só subiu, né? Foi Graças a Deus. Sensacional. Graças a Deus. Pô, muito Temos legal. uma de dublagem também agora, que é a Vamark. Vamark. Pô, maneiro. Que é aqui, aqui no... 2 quarteirões ali. Tá aqui perto. Entendi. É a mesma estrutura, tem 3 estúdios também, tem... Ô Vanderlei, o rádio, claro, a gente sabe que, como você já falou, não é uma coisa, né, para locução tão rentável, né, tal, mas ele tem aquela coisa do sangue, como você disse também, que tem vontade de voltar, ou teve alguma vez, vou voltar para o rádio só por amor. Teve isso? Rapaz, já teve até de sonhar que estava trabalhando. Sonho, todo mundo tem sonho, velho. Sonhei que estava trabalhando, chegou um colega, falou: Vanderlei, isso aqui... Aquelas coisas, né? Mas realmente não dá para voltar. Não dá, né? Mas dá, assim, da vontade pelo menos já teve, né? O que eu já fiz foi assim. Vanderlei, eu quero que você seja a voz da rádio. Gravar 10 vinhetas, 15 vinhetas. Eu dou um preço para aquilo. Isso aconteceu com a própria Globo. Quando eu me aposentei, saí da Globo. A Globo FM não tinha essa coisa do AM estar no FM, não. Tinha Globo FM lá. 92,5. 92,5. Então eu saí, eles queriam que eu gravasse. Eu fiz um contrato de 1 ano. Gravei 10 vinhetas, um contrato de 1 ano. E se tivesse que renovar, um X na minha ida lá. Né? Sinta a vida, sinta o amigo,
Sinta a partida, sinta o umbigo. Sinta a gente, sinta o auê. Sinta diferente, sinta você. Sinta a Globo FM. Globo FM. A diferença entre ouvir e sentir. E outra coisa... Essas coisas assim dá pra fazer. Agora fazer, voltar mesmo, fazer programa, fazer horário, é complicado. Entendo. Eu já tô com 70 anos também. Ah, para, 70 anos. Tem o Gilson Ricardo, que a gente entrevistou há pouco tempo, ele tá com 70 Gilson lá. É de Petrópolis também. Eu sei. Tá lá na ativa. Trabalhou com o Passarinho lá em Petrópolis, na Rádio Difusora. Com certeza. Vanderlei, tem aqui, no Olha Quem Está Falando, uma pergunta que eu faço, que é inevitável, as pessoas gostam, inclusive, que é um microfone aberto. Microfone aberto é aquela situação que o locutor, certamente você já passou por isso um dia, de deixar o microfone aberto e falar alguma coisa, o microfone estava aberto. Tem uma história para contar? Na época que eu trabalhei na Continental lá, e eu fazia faculdade, essa coisa, vivia com sono, então dava umas cochiladas no estúdio. As cochiladas lá dentro. E numa dessas cochiladas abre a porta do estúdio e entra o Tito, que era um locutor, amigo meu lá, que eu não via há muito tempo. E ele abriu a porta, eu acordei assim, olhei, vi o Tito e falei assim: Tito, filho da puta! Nisso o operador abriu o microfone e saiu. E eu ouvi no alto-falante. Como reverb. Filho da puta enorme. E que horas era isso? De noite? De noite? Não, era de tarde, uns meio-dia, por aí. Não é menos pior de noite, o pessoal tá em casa. E trabalhar com o operador é mais complicado ainda, né? Porque às vezes você não vê, ele abriu e pronto, né? Já foi, já Porque falou. eu nunca trabalhei com operando também, não. Isso começou com a Rádio Cidade, né? Fez televisão também, você? Não, fiz TV Globo, locução de cabine. O fato de operar e fazer locução na Mundial não era assim. A Cidade começou com isso. Depois a Mundial entrou com isso também mais tarde, né? Mas aí eu já não estava fazendo mais nada no ar. Eu só estava gravado. Vanderlei, sinto muito em falar porque o tempo já acabou, né? Aqui na internet. É uma pena, é uma pena. Pô, mas eu estou muito feliz, sério, honrado de estar aqui com você por essa recepção sensacional que você me muito teve. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Senhoras e senhores, estamos aqui no Nova Onda e o Vanderlei tirou esse tempinho para falar com a gente. Médico ocupado, né? E também locutor. Sensacional. Vanderlei Gonçalves, hoje no Olha Quem Está Falando. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.